Olá, meus amores, muito bom dia. Voltei para mais uma aulinha de português após uma semana de atividades avaliativas, né? Digamos assim. Vamos para a nossa correçãozinha, tá? Da atividade da aula bem anterior que a tia passou. Vamos iniciar nossa aula de hoje com a correçãozinha dessa atividade que está aí na página 21. Então pega o seu livrinho de português, módulo 3, desculpa, e vamos fazer a correçãozinha com a tia. Lembrando que nós estamos trabalhando a interpretação desse texto, né? Que é o gênero textual discurso, onde uma criança está discursando para várias pessoas. Primeira questão. No primeiro parágrafo do discurso, Ziane diz que é tratada de forma diferente das demais pessoas. Por que isso acontece? Ela diz que ela é tratada de forma diferente das outras pessoas por causa da cor, tá, gente? Por causa da cor da pele dela. A segunda, de acordo com o discurso de Ziane, porque os negros precisam protestar? Porque eles estão sendo maltratados e protestam pelos seus direitos, porque não é pela cor da pele que vai definir se a pessoa tem. Na verdade, somos todos iguais, todo mundo tem os seus direitos, né? Não é porque uma pessoa tem a cor da pele diferente que vai ter os seus direitos cancelados, não é assim? A terceira questão. Que acontecimento motivou Ziane a realizar esse discurso? Gente, foi assassinato, tá? Assassinato de pessoas negras, né? Que estava acontecendo lá no país dela. Quando diz bem aqui, ó, deixa eu te dar aqui um zoom para vocês verem, ó, que tá dizendo, ó. Tá? Assassinato que estão ocorrendo no país, tá? Garota de 9 anos discursa sobre assassinato que está acontecendo lá no país. Então está aí. Que acontecimento motivou ela? Assassinato das pessoas morenas. Quarta questão. Responda as questões abaixo. Quem fez o discurso? Ziane Olimpa. Em que lugar foi realizado o discurso? O discurso foi realizado na Câmara Municipal da cidade de Charlotte, nos Estados Unidos. Lembrando, meus amores, de iniciar essas frases com letra maiúscula. E aí tem vários substantivos próprios. Quando está falando onde ela realizou, o nome do lugar, substantivo próprio. Câmara Municipal, tá? Tudo inicia com letra maiúscula. O nome da cidade, que é Charlotte, também inicia com maiúsculo. Nome do país, onde está essa cidade, Estados Unidos, também inicia com letra maiúscula, tá? A quem é direcionada o discurso? As pessoas que praticam racismo contra os negros. Por que o discurso foi feito? Por que essa menina fez esse discurso? Tipo, porque ela achou bonito discursar. Não, não foi. Porque a menina estava triste com os acontecimentos relacionados aos negros no país onde ela mora. Resolveu expressá-lo. Quinta questão. Releia abaixo um trecho do discurso feito por Ziane. Eu venho aqui hoje para falar sobre como eu me sinto. E eu sinto que somos tratados de modo diferente das outras pessoas. E não gosto do jeito que somos tratados. Releia a primeira frase desse trecho. Porque a menina emprega o pronome eu venho, hein? Por quê? Porque ela está se apresentando e justificando o porquê de estar ali, mostrando a sua opinião. A B. Na sequência, a quem a menina se refere ao empregar o verbo somos. Que efeito isso causa no discurso? Quando ela diz aí, ó, e eu sinto que somos, esse somos refere a todas as outras pessoas negras que sofrem racismo. Que efeito isso causa no discurso, né?
Que efeito. Mostra que ela faz parte de uma população que sofre com a violência racial, né? Passando para a nossa próxima questão. Pronto, aí era cidadania no dia a dia, né? Onde está falando sobre o que, tia? Apague o preconceito da sua vida. Primeiro nós vimos aqui um discurso, né, da menina Ziane, onde está abordando o que? O preconceito, o racismo, por causa da cor dela. Ela tem uma cor morena, né? E no país deles aí, estavam sofrendo muito, até assassinato estava acontecendo. Já aqui no nosso dia a dia, apague o preconceito da sua vida. Que é isso, tia? Apaga, gente, essas ideias que não vão nos levar a nada, de que alguém é diferente pela cor, pela religião, ou por gostar de um outro estilo, seja de roupa, seja de música. Apaga esse preconceito da sua mente. O importante é que somos todos iguais. Não é isso mesmo? Tinha 3 questõezinhas que era apenas só para nós nos debatermos isso em sala, tá? Que a tia ia amar bastante. Nessa página aqui, que é uma nova leitura. Essa leitura também ela vai estar abordando o que é a tolerância, né? O que é tolerância, tia? Eita, boa pergunta. Então aí, ó, você fica de queixo caído ao ver uma pessoa diferente de você? Como, por exemplo, você está aí andando e vê uma pessoa que seja, digamos, um morador de rua, diferente. E você vai, ai meu Deus do céu, não vou encostar perto dele. Por quê? Porque não toma banho, por isso... Não, gente. Ou então porque é moreno. Ou então porque faz parte de uma outra religião. Ou porque gosta de um outro estilo. Claro que não, tia. Nós devemos tratar todos iguais. Não é porque ele tenham gostos diferentes, porque tenha cor de pele maravilhosa diferente. Devemos tratar com diferença. Todos somos iguais. Tanto faz olhar para uma pessoa morena como olhar para uma pessoa branca. É a mesma coisa, gente. Neste capítulo você leu um texto, né, que aborda a intolerância racial, que é o racismo, que é o da menina, o da Ziane. Agora vai ler a 4ª capa do livro Quem é Você? Um livro sobre tolerância e conhecer uma palavrinha mágica que pode ajudá-los nesse momento. Quando conhecemos alguém diferente de nós, podemos ficar surpresos ou até de queixo caído? Acredito, tia, que não. Não entendemos por que se usa essa ou aquela roupa, porque se acredita em certas coisas. Como é possível existir uma opinião tão oposta da nossa? Mas será que, mesmo com toda essa disparicidade, somos tão diferentes assim? O que temos de parecido? E afinal, o que é estranho e desconhecido não pode ser intrigante? O que você acha? Este é um livro sobre tolerância. Essas palavrinhas mágicas, essa palavrinha mágica, muito falada, mas nem sempre tão exercida no mundo de hoje. Aqui estamos falando que das pessoas. Já imaginou se todo mundo fosse igual? Como seria o mundo? Chato, né? Precisamos sim da diferença. Então vamos lá, tá falando sobre o que, tia? Essa capa de livro sobre tolerância. O que é tolerância, tia? Respeitar aos direitos que os indivíduos têm de agir, de pensar, de sentir de modo diverso do nosso. Não é porque alguém tem uma opinião diferente da minha, eu vou criticá-lo, eu não vou aceitá-lo. Não, gente, ele tem o direito de pensar diferente, de agir diferente, de ser diferente. E o que eu posso fazer, tia? Respeitá-lo, né? Passando para essa nossa paginazinha aqui, ó, era só algumas questões, 5 questõezinhas maravilhosas que nós íamos, né, conversar em sala, debatermos sobre essa 4ª capa de livro, né, na qual fala tolerância. Preste atenção só um pouquinho. Aqui eu tenho uma imagem daqui, ó, quem é você? Isso aqui é a capa do livro. Quando eu tenho essa página, já tá dentro do livro. E você? Teria curiosidade
curiosidade em ler um livro, né? Quando um livro que tenha essa capa aqui, Quem é Você? E onde o assunto abordado nele seja tolerância, a tia ia amar, tá? Vamos para nossa atividadezinha de hoje. Hoje nós vamos estudar, né, no estudo da língua, a nossa maravilhosa gramática. Nós vamos estudar o mais e o mas. Ô, tia, não tem diferença. A diferença aí é porque um tem um i e o outro não tem um i. Só isso, tá, gente? Não precisa ter uma dor de cabeça gigantesca. Tia, a diferença entre o mais e o mas é porque um tem um i e o outro não tem um i. Só, gente. Não é não, tá? Então, bora lá. Mas, quando eu digo mais, eu digo assim, ó. A tia Mara ganhou uma barra de chocolate, mais um bombom, mais um pirulito. Então, eu tô adição, uma ideia de adição, né? Eu ganhei isso, mais aquilo, mais aquilo. Mais, dá uma ideia de quantidade, né? Já quando eu tenho mas, né, eu digo assim, ó, a tia Mara ganhou uma barra de chocolate, mas não comeu. Esse mas, em vez de dar uma ideia de adição, ele vai dar uma ideia de oposição. Eu ganhei, mas não comi, foi mesmo que nada. Oposição, esse mais vai me dar essa ideia, tá? Quando eu tenho mais, é quantidade, né, intensidade. 4 mais 4 mais 4 é mais, é soma. E quando eu tenho mas, vai dar uma ideia de oposição. Oposição. Eu ganhei 4 mais 4. Ganhei 4 mais 4. Mas perdi 9. Aí seria na frase, tipo, ficou doido. Então vamos lá, assim, ó. Eu ganhei 4 quilos mais 4 quilos. Ganhei 4 quilos mais 4 quilos. No total, eu ganhei 8 quilos, né? Mas perdi 9. Então, é a ideia de oposição. Eu ganhei, mas perdi. Então, é o mas. Mais é intensidade, é quantidade, é soma. E o mas é a ideia de oposição. Quando eu boto ele na frase, o mas, né? Eu digo assim, ó. Eu viajei para o interior, mas a minha filha não foi comigo. Então, eu tô trazendo uma ideia que eu viajei, mas, né, uma oposição. O meu bebê não foi comigo. Vamos para nossa atividade, tá certo? Você já sabe que a palavrinha mais indica o acréscimo de uma quantidade. Por exemplo, 2 mais 4 são 6. Será que essa palavra pode ter outra função? É o que vamos estudar agora. Além disso, vamos aprender a diferenciar as palavras mais e mas. Será que além da escrita, elas também possuem sentidos diferentes? Sim, mas ela tem uma ideia de oposição e mais ela tem uma ideia de adição, de soma. Primeira questão. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Aí nós temos uma aranha, ó. É uma injustiça. Eu sou a viúva negra, a aranha mais venenosa que existe. Mais, tá? Tá dando uma ideia de quê, tia? De intensidade, gente. Ela é a mais venenosa. Mas nos filmes de terror, os melhores papéis ficam sempre com as caranguejeiras. Então, nesse segundo quadrinho, quando ela diz, ela é a mais, tá? Ela é a mais venenosa. Não existe outra mais venenosa que ela é mais, tá dando uma ideia de intensidade. Só que quando chega nesse terceiro quadrinho, quando ela fala mas, né? Então ela é a mais venenosa. Mas quem ganha os melhores papéis são as caranguejeiras nos filmes de terror. Então ela tá dando aí uma oposição nesse terceiro quadradinho, utilizando a palavra mais para dar essa ideia de oposição. Vamos para a questão. Por que a viúva negra acha que merece os melhores papéis nos filmes de terror? Simples. A B. Assinale que sentido a palavra mais acrescenta ao adjetivo venenoso. No segundo quadrante da tirinha. É dúvida? É intensidade ou é negação? A C. No segundo quadrinho, a viúva negra se caracteriza como a aranha mais venenosa que existe. E no terceiro quadrinho, ela expõe uma oposição a isso, falando que as caranguejeiras
são as mais venenosas que existem ou sempre ficam com os melhores papéis? E a tia acabou de explicar isso daí na tirinha, né? Nossa página 27. D. Que palavra foi utilizada para introduzir essa oposição aí nesse terceiro quadrinho aí? Qual foi a palavrinha que ela utilizou para dar essa ideia de oposição? Por quais das palavras abaixo a palavra mas poderia ser substituída sem prejuízo de sentido no último quadrinho? Por porém, por quando, por entretanto. Quando ela diz assim, ó, eu sou a mais venenosa. Mas, né, os melhores papéis ficam com a caranguejeira. Então ela tá dizendo que ela é a mais venenosa, porém os melhores papéis não é dela. A gente acabou de falar. Então essa é uma das palavras que pode substituir, mas tem mais, tá bom? Como você pôde perceber, além da diferença na escrita, as palavras mais e mas possuem diferença de sentido. No segundo quadrinho, o sentido do adjetivo venenoso na fala da Viúva Negra é intensificada pela palavra mais. Mais é um advérbio de intensidade, né? No último quadrinho, a aranha apresenta uma ideia oposta à do segundo, iniciando-a com a palavra mas, ideia de oposição através da palavra mas. Além de indicar a ideia de acréscimo e quantidade, a palavra mais é o contrário de menos e é utilizado para dar intensidade ao sentido de outras palavras. A palavra mas é utilizada para apresentar uma ideia de oposição a que foi apresentada antes, mas há outras palavras muito parecidas com as que você estudou nessa sessão e que também pode confundir, pode nos confundir. É a palavra mas acentuada, tá, gente? Que é o contrário de boa, mas. Não é mas sem acento, que é a ideia de oposição. Aqui é mas, tá? É aquele mas acentuado, que é o que, tia? Que é o contrário de boas, né? São más, são meninas más, jamais, né? Veja algum exemplo. Quando abro o jornal, não leio as más notícias. A madrasta e as irmãs da Cinderela eram más. Ele fez más escolhas, mas depois encontrou outro caminho. Aí nessa última frase aí foi utilizado os dois, ó. Ela fez más escolha, mas aí no contrário de boas, ela fez boas escolhas, mas aí dando a ideia de oposição após a vírgula, tá? Depois encontrou o caminho certo. Vamos para a nossa atividade. Observe a capa de livro e responda as questões. Aí nós temos o presente importante. O presente, né, tem alguma coisa pintada aí que tá escondida. Importante de todos. Que palavra completa corretamente o título desse livro? É mais ou mas? Lembrando que um é intensidade e o outro é o quê? Oposição. B. Que função essa palavra desempenha no título desse livro? Desempenha uma função de intensificar o sentido da palavra importante? Dá intensidade a ele, ou indica uma quantidade, o presente mais importante, quantidades, ou intensificar, indica uma ideia de contrário. Então você marca a opção correta. A segunda, reescreva as frases a seguir, substituindo as palavras em destaques pelas palavras de sentido contrário. Meu amigo comeu mais brócolis que eu. Aí você vai utilizar uma palavra que dá um sentido de contrário. Qual o contrário de mais? Menos. Meu amigo comeu menos brócolis que eu, exemplo. E assim com as outras. A terceira, complete adequadamente as frases abaixo com mais ou mas. Lembrando quando é que eu utilizo mais. Mais quando a ideia é de quantidade, de intensidade. E mas quando a ideia é de oposição, onde pode ser substituído por porém, por entretanto, ok? Essa foi a nossa atividadezinha de hoje, tá? Espero que vocês me mandem as fotos das atividades, ok? Para nós construirmos a nossa próxima NA. Tchau, meus amores. Até a próxima.